A preocupação que tivemos foi, por um lado, assegurar a máxima contenção e, por outro lado, o mínimo de perturbação. E, por isso, o conjunto de regras que o Conselho de Ministros definiu, quer para os cidadãos, quer para os serviços, quer para as empresas, procuram contribuir da melhor forma possível para conter a expansão da pandemia, com a menor perturbação possível da vida do dia-a-dia dos cidadãos e da sociedade portuguesa. Pessoas que estão doentes, contaminadas com o coronavírus, ou que estão, por decisão da autoridade sanitária, em situação de vigilância ativa. Quanto a estas, fica imposto o isolamento obrigatório, seja por internamento hospitalar, seja por internamento domiciliário, constituindo crime de desobediência a violação desta norma de isolamento obrigatório. Para os idosos com mais de 70 anos e para pessoas que sofrem qualquer morbilidade, é imposto um dever especial de proteção, pelo qual só devem sair das suas residências em circunstâncias muito excepcionais e quando estritamente necessárias para assegurar ou a aquisição de bens que necessitem, ou para irem ao banco ou ao CTT tratarem, por exemplo, da sua reforma, para ir se deslocarem ao centro de saúde, para fazerem pequenos passeios higiênicos nas imediações da sua residência ou para passear os animais de companhia. Ao conjunto da população, que não integra nem este grupo de risco, nem que está doente, nem em situação de vigilância ativa. Pessoas como nós, que felizmente não estamos em nenhuma destas situações. Quanto a todos nós, impende o dever geral de recolhimento domiciliário, devendo a todo o custo também evitar deslocações para fora do domicílio, para além daquelas que são necessárias. Temos um conjunto vasto de exceções que constam do anexo ao decreto, mas que se cingem essencialmente àquelas que há a necessidade de sair para o exercício da atividade profissional, para assistência a familiares, para acompanhamento de menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, para passear animais de companhia ou para outras situações que estão definidas também no decreto. No que diz respeito aos serviços públicos, há uma decisão de generalizar a utilização do teletrabalho por todos os funcionários públicos que possam exercer a sua função em situação de teletrabalho. E quanto ao atendimento, recomendamos vivamente o recurso ao atendimento por via telefónica ou online e que o atendimento presencial só existirá por marcação. São encerradas as lojas do cidadão, por sendo pontos de grande aglomeração de pessoas, devem ser encerradas para evitar o risco de maior contaminação, mas, contudo, mantêm-se os postos aos cidadãos que estão descentralizados junto de diferentes autarquias locais. Por fim, e que no diz respeito às atividades económicas, como regra, aquilo que vigorará é que, salvo os casos de atividades que se dediquem ao atendimento público, devem manter a sua atividade normal. As exceções são aqueles casos em que, tendo sido decretada a calamidade pública local, como acontece presentemente no Concelho de Ovar, são impostas medidas e restrições específicas ao desenvolvimento dessa atividade económica. Já no que diz respeito às atividades económicas que envolvem atendimento ao público, desde logo aquelas que têm os estabelecimentos comerciais, a regra é o seu encerramento. Há, contudo, um conjunto de exceções, que também são enunciadas no decreto, de estabelecimentos de natureza comercial de atendimento ao público que podem manter-se abertos.
É o caso de padarias, mercearias, supermercados, bombas de gasolina, farmácias, quiosques, ou seja, um conjunto de estabelecimentos, e não estou aqui a enunciar todos eles, que vendendo bens ou serviços absolutamente essenciais à vida do dia-a-dia das pessoas, podem, e eu diria até devem, poder manter-se abertos. No que diz respeito especificamente a todos os estabelecimentos de restauração, cafés, pastelaria, bebidas, enfim, toda a vasta categoria de estabelecimentos da restauração, devem ser encerrados no seu entendimento ao público, mas apelamos, aliás, que se possam manter em funcionamento, quer para prestar serviços de take-away, quer para prestar serviços de entrega ao domicílio. É, aliás, particularmente importante, sobretudo nas aldeias, nas vilas, nos bairros, que a restauração se mantenha aberta para poder servir e continuar a apoiar muitos daqueles que vão ter que estar confinados no seu domicílio, seja porque são doentes, seja porque estão sob vigilância ativa, seja porque são idosos, seja porque sofrem de qualquer morbilidade e não devem andar na rua. Todas as empresas de qualquer ramo de atividade que se mantenham em elaboração devem ter particular atenção na necessidade de cumprir 3 tipos de normas. Primeiro, as normas ditadas pela Direção-Geral de Saúde quanto ao afastamento social. E por isso, por exemplo, os estabelecimentos comerciais que se devem manter em funcionamento devem atender ao público preferencialmente à porta ou ao postigo, de forma a evitar o contacto dos clientes com os seus colaboradores, de forma a minorar os riscos de qualquer tipo de contágio. Devem, em segundo lugar, cumprir todas as normas de higienização que têm sido estabelecidas, quer quanto à higienização das superfícies, quer, quando é o caso, à necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual. E, finalmente, todas estas empresas, de qualquer ramo de atividade, devem assegurar para a sua elaboração as condições de proteção individual dos respectivos trabalhadores que estão ao seu serviço. Este conjunto de medidas será devidamente fiscalizada pelas forças de segurança, que atuarão numa dupla dimensão. Primeiro, como é natural, uma dimensão repressiva, encerrando estabelecimentos ou fazendo cessar atividades que estão proibidas de serem exercidas ou que devam estar em funcionamento ou que não possam estar em funcionamento desde agora. Em segundo lugar, procedendo à participação dos crimes de desobediência por violação do isolamento profilático e com o dever de encaminhamento ao domicílio de quem viola a obrigação de isolamento profilático. Por outro lado, as forças de segurança devem desenvolver também uma missão pedagógica de aconselhamento e de informação a todas as pessoas que, não estando proibidas de sair da sua residência, o devem evitar, esclarecendo como devem procurar agir, evitando um excesso de saídas e recomendando-lhes que, pelo dever especial de proteção ou pelo dever geral de recolhimento, devem manter-se no seu domicílio. Chamo a atenção que o estado de emergência vigora pelo período de 15 dias, que esta é a primeira deliberação que tomamos ao abrigo do estado de emergência e que iremos acompanhando a evolução de como serão aplicadas o conjunto destas decisões. O nosso desejo, naturalmente, é, tal como tem acontecido até agora, de um modo voluntário, exemplar e constitucionário civismo, todos acatem pacificamente estas recomendações de autocontenção que agora ganham força de lei por via do isolamento coercivo, por via do dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento. Não há neste momento nenhum racionamento nas lojas, nem se justifica que venha a haver, e temos estado a adotar todas as medidas de forma a assegurar que o conjunto de toda a cadeia de fornecimentos
se mantém sem quebra. Foi importante que, ao nível do Banco Central Europeu, se adotassem regras que agilizassem as condições para que a banca possa negociar com os seus clientes, sejam particulares, sejam empresas, as moratórias relativamente aos créditos que têm contratados. Temos tido um contacto ativo quer com a Associação Portuguesa de Bancos, quer com o Banco de Portugal, tendo em vista que os bancos portugueses tenham uma atitude construtiva, positiva e de apoio às famílias e às empresas nesta fase de crise. E que nunca, como eu tenho insistido, nunca possam esquecer que já contaram com a comunidade nacional no suporte à sua atividade quando a crise financeira os atingiu duramente. Agora é a fase de serem os bancos a ajudarem todos aqueles que são essenciais serem ajudados, de forma a que os rendimentos possam ser assegurados, a atividade económica possa continuar e não acrescentemos a esta crise de saúde pública uma crise económica que temos que todos trabalhar para conseguir evitar na medida do possível.